Bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. A glória de Deus esteja sobre nós nessa noite abençoada, em que nós já louvamos a Deus, em que nós já podemos orar e conversar com o Senhor, pedir a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nunca, em todo o tempo da história, na igreja, foi tão importante olhar para o irmão do lado e dizer: a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz isso. Hoje você percebe isso, que isso tem o seu valor, né? Algumas pessoas já estavam torcendo o nariz para isso. Será que os pregadores só falam isso? Mas hoje, mais do que nunca, isso tem o seu valor, né? Hoje é uma forma de interação. Hoje você não pode mais abraçar o seu irmão, conversar com o seu irmão, com a sua irmã, mas você pode olhar para o lado de nós. Deus já nos restaurou, Deus já nos limpou, Deus já trouxe a sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas de salvação. Então por isso estamos alegres e vamos continuar alegres e felizes e caminhar na presença do Senhor, porque Deus nos chamou para uma nova vida, Deus nos chamou para um novo fogo que desce sobre as nossas vidas e queima a nossa alma, nos libertando de todo o pecado, de toda a culpa. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite nós vamos estar louvando a Deus e trabalhando uma mensagem que está lá em Lucas 1. Perdão, olha, aqui eu coloquei errado aqui, se eu não tivesse estudado o texto mesmo, né? Coloquei Lucas 1 aqui, mas é Lucas 19, tá? Lucas 19, a partir do versículo de número 1. Lucas 19, a partir do versículo de número 1. Palavra de Deus diz, amém? Aquele que pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, que a gente esquece, né? Às vezes a gente está no conforto do nosso lar, né? Nessas épocas de live a gente sempre esquece essas coisas, né? Mas hoje nós adentramos o templo, e no templo nós temos reverência. Como dizia o bispo Paulo Lockman, que foi o que sempre falou isso em todas as suas pregações. A palavra de Deus, a gente por reverência, a gente lê em pé e ouve a explanação dela sentado. Já pensou que eu ia dizer isso em pé, né? Já imaginou a explanação da palavra inteira, você em pé, ouvindo a mensagem? Mas Deus tem graça sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver a Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Você pode se assentar, dando glória a Deus. Amém? A palavra de Deus tem como tema nessa noite Jesus, a inclusão dos que se acham indignos. Amém? A inclusão dos que se acham indignos. Olha, Jesus está lá,
Você não diz uma palavra com medo de dizer besteira. Talvez nem se ache digna de estar na presença do Mestre. Talvez essa realidade já tenha passado pela sua vida. E todo aquele que tem um encontro com Jesus, e toda aquela que tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, que vive realmente a palavra de Deus, todas as vezes em que ouve a mensagem, em que ouve a palavra, se acha indigna. Porque a palavra de Deus, ela nos constrange tanto, ela nos coloca numa posição tão questionadora de nós mesmos, que nós nos achamos indignos. O que acontece é que às vezes a gente extrapola, né? A gente vai além, porque tudo tem um equilíbrio, porque Deus já te restaurou, Deus já restaurou a sua vida, Deus já te trouxe para um novo movimento. E você precisa crer na graça de Jesus, mas andando em misericórdia, andando em humildade. E aqui nós vamos entender que existem algumas pessoas que extrapolam isso, né, que acham que são mais merecedores e merecedoras do que algumas outras pessoas. Mas feliz é aquele que sempre olha a palavra de Deus com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça. E nessa noite, você que está em casa através dessa live, assistindo a palavra de Deus, vendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra toque no seu coração, que essa palavra seja um movimento de transformação para a sua vida, que essa palavra traga cura, que essa palavra traga salvação, que essa palavra traga a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e que você possa ser abençoado e abençoada com essa palavra. Eu creio que nessa noite vai haver cura. Quem crê diz amém. Aleluia. Eu creio que nessa noite vai haver salvação através dessa palavra também. Eu creio que nessa noite Deus está fazendo um mover tão maravilhoso, mas tão maravilhoso aqui no meio desse lugar, aqui no meio das nossas vidas. E você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem abençoada, vai ser abençoado, abençoada no seu lar, através da vida deste homem chamado Zaqueu. Porque, como disse agora, nós muitas vezes nos achamos indignos, principalmente quando ainda não temos a salvação de Jesus, quando achamos que não temos a salvação de Jesus. Quando a gente caminha na nossa vida, quando a gente anda na nossa vida e crê e pensa que as coisas que acontecem na nossa vida são tão erradas, mas tão erradas, mas tão erradas, que achamos-nos indignos, que achamos que a gente já não tem mais jeito, achamos que a gente já não tem mais nenhuma possibilidade. A acusação já é tão grande sobre os nossos ombros, não só as pessoas. Não só as pessoas têm algo contra nós, mas a nossa própria consciência já nos acusa. Nós estamos diante de uma situação assim. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é a inclusão dos que se acham indignos. Jesus está te incluindo nessa noite. Mas para que você possa ser abençoado e se enxergar como um homem, uma mulher de Deus, que verdadeiramente vai alcançar a misericórdia de Deus, é preciso que você tenha humildade nessa noite. E ouça essa palavra com a maior humildade do mundo no seu coração. E Jesus, que tudo vê, vai entender o que se passa contigo nessa noite. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe da intenção do seu coração. Jesus sabe a intenção dos seus gestos. Jesus sabe que você precisa da graça dele. Jesus sabe que você precisa da misericórdia dele. E nessa noite ele veio aqui, ele está aqui, ele veio nessa cidade, ele veio nesse movimento, para que você que se acha indigno, que se acha excluído, excluída, possa se sentir incluído na presença de Deus.
possa estar novamente em comunhão com Deus, possa ter a sua vida restaurada, ou você ser restaurado, ser restaurada para um novo movimento, para que o fogo de Deus queime a sua alma. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus sabe quem é você. Nessa sociedade, o desejo de ser aceito, de ser aceita, ele faz parte do sentido de pertença de toda a sociedade. A gente quer sempre ser aceito, aceita. A gente quer sempre dar uma opinião e ela ser levada em consideração. A gente quer sempre ser ouvido, ser ouvida. A gente quer ter voz no meio da sociedade. Nós não somos nômades. Nós vivemos no meio de uma sociedade. Nós vivemos no meio de um povo. E esse povo tem as suas regras. E nós queremos nos enquadrar diante dessas regras. E muitas vezes, às vezes, as nossas regras são diferentes. E aí é que tudo acontece na nossa vida. Nós somos excluídos. E nós somos só excluídos pelas pessoas, não, somos excluídos por nós mesmos. A gente se coloca numa situação em que a gente vai para o deserto, e a gente fica nesse deserto, e não tem condições de sair de lá, porque não existe ninguém que possa restaurar a nossa vida. Zaqueu se encontrava nessa situação. Zaqueu era um excluído da sociedade. Aleluia. De tanto ouvir que você não vale nada, o ser se encontra numa situação que pensa não haver volta, pensa que sua dignidade nunca vai ser restaurada, e realmente a sua dignidade nunca vai ser restaurada, se não for por Jesus, se não for o grande mestre, que vem em sua direção, e você precisa aproveitar a oportunidade dele passando e dizer: mestre, eu preciso de ti. Mesmo que você não diga com palavras. Olha que nós pregamos sobre a vida do cego Bartimeu, e nós estamos assim num movimento assim que é recorrente, que é dando continuidade a isso, porque no capítulo de número 18, Jesus está passando por Jericó e o cego Bartimeu grita por ele. No capítulo de Lucas, nós pregamos em Marcos 10. Mas em Lucas também, aí no capítulo 19, logo em seguida, Jesus está passando por Jericó, por toda a cidade. Olha que o cego Bartimeu encontra Jesus logo no início, quando ele adentra as portas de Jericó. Mas Jesus andou por toda Jericó, e enquanto ele está andando por Jericó, ele bate de frente com quem? Com Zaqueu. E Zaqueu é um homem que age completamente diferente daquilo que Bartimeu fez, porque Bartimeu usou a sua voz e gritou alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Zaqueu tem uma atitude diferente. Zaqueu, por ser excluído da sociedade, Zaqueu, por estar fora dos padrões que aquela sociedade impunha, e nós vamos falar sobre isso mais à frente, você vai entender por quê, e você já deve mais ou menos saber, porque já deve ter sido pregado aos quatro ventos isso. Essa mensagem, ela se renova toda manhã, e é isso que nos impele a pregar a mensagem de Deus. Por mais que você já tenha ouvido 10.000 vezes a mesma mensagem, ela nunca é igual. Ela é sempre diferente. Aleluia. Quando eu era adolescente, eu frequentava uma turma, e essa turma só me chutava. Só me chutava. Eu era a bucha da turma, se alguém entende essa linguagem. Tudo que acontecia na turma, eu tomava cascudo. Se alguém estava nervoso, chegava, descontava em cima de mim. E eu vivia no meio daquela turma ali. E para mim aquilo era feliz demais. Escuta, você que está em casa.
Se você se encontra numa situação parecida, talvez o meu testemunho possa ajudá-lo. Mas isso acontecia porque eu era o mais jovem de todos e o mais pobrinho. Então eu era extremamente maltratado e eu achava aquilo normal, sabe? Achava aquilo normal, e todo dia ali, quando dava por volta de umas 5, 6 horas da tarde, eu me dirigia para aquele mesmo lugar onde aquela turma se encontrava, e eu participava daquelas conversas deles, chegava em casa ali 9, 10 horas da noite, e eram humilhações, apelidos que só me colocavam para baixo, mas eu queria estar no meio deles, eu queria ser aceito. Até que um dia, eu comecei a estudar num colégio, e nessa época, eu já sabia tocar violão, mas eu havia esquecido o violão, e comecei a tocar flauta doce, e eu vou te dizer, eu era muito bom nisso. Eu realmente tocava muito bem flauta doce. Uma referência na época. E eu praticava aquilo muito. Até que começou o ano letivo numa escola chamada Mululo da Veiga, ali na Engenhoca. E eu fui estudar nessa escola. Minha mãe me matriculou nessa escola. E eu, no primeiro dia de aula, tinha um grande pátio lá. E eu peguei a minha flauta sozinho, fui lá para o meio do pátio e fiquei ali. Tinha uma turma de jovens assim, encostados assim, conversando, brincando, alguns homens, algumas meninas. E, de repente, mais que de repente, um daqueles jovens, me lembro como se fosse hoje, ele chegou perto de mim: mas você toca bem isso. Ô fulana, vem cá. Ô ciclana, vem cá. Olha aqui. E aquela turma toda, de repente, em volta, estava tudo em volta de mim ali. E eu tocando, toca essa agora, toca essa. E era a maior felicidade, as pessoas felizes. E as pessoas começaram a me tratar como se fosse alguém especial. Pô, você pode ir lá em casa, vai lá em casa amanhã tomar um café. Vai lá em casa, eu te apresentar a minha mãe. Vai lá na minha casa, lá, vai almoçar comigo. Gente, eu fui no céu. O que eu fiz? Larguei aquela turma que me tratava mal e fui para aquela turma que me tratava bem. Tive uma mudança. Me senti acolhido. Às vezes, essas coisas acontecem na vida da gente. Eu só estou falando isso para ti, para você, porque às vezes você está no lugar errado. Você está frequentando os lugares errados, em pessoas que talvez não te valorizem, em pessoas que talvez não achem que você tem tudo isso, em pessoas que não valorizam os seus dons, os seus talentos. Mas eu quero te dizer o seguinte: se Jesus realmente está na sua vida, você acha o seu lugar. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Quando você encontra Jesus, você encontra o seu lugar de pertença. Então não importa mais o que as pessoas dizem, o que importa é o que Jesus pensa de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso: o que importa é o que Jesus pensa de você, meu irmão. O que importa é o que Jesus pensa de você, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer lá no versículo 1, as pessoas ouviam e logo desejavam ver Jesus. Sabiam onde Jesus estivesse, o milagre ia acontecer. Eu tive uma aula que foi tremenda para mim na faculdade de teologia, que falava sobre Jesus o milagreiro. E essa aula discorreu a respeito do movimento em que, na época de Jesus, a unção de cura que estava sobre a vida de uma pessoa, estava sobre a vida daquela pessoa. E ela era reconhecida pelo povo. Então, onde quer que Jesus estivesse, as pessoas sabiam que ia haver cura,
As pessoas sabiam que ia haver milagre, e ouvir a mensagem, a palavra de Deus vinda do reino dos céus. Então as pessoas, quando sabiam que Jesus ia em direção à sua cidade, formavam comitivas e iam para onde Jesus estava. E a palavra de Deus está dizendo isso aí no versículo de número 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Mas existia um homem, ele atraía Jesus, todo tipo de gente, e dentre eles estava Zaqueu, o chefe dos publicanos. Zaqueu deve se enquadrar dentro desse arquétipo que nós acabamos de falar, que é uma pessoa excluída pela sociedade, uma pessoa que acha que não tem direito a nada, uma pessoa que tem tudo na parte econômica, mas que falta o melhor, que é o reconhecimento do seu povo, que é o reconhecimento da sociedade em que ele vive. E Zaqueu ouve que Jesus está ali, mas ele se acha tão indigno, que ele foge de Jesus. Zaqueu, ele tinha dificuldade para ver Jesus e se achava muito indigno de estar na sua presença. Então, isso. Encontra uma árvore, sobe nela a fim de vencer a sua diferença, porque para Zaqueu existia uma diferença muito grande entre ele e Jesus. Mas Zaqueu também nos fala a respeito de visão. Meu irmão, minha irmã, você sabe o porquê que a águia é um animal que voa mais alto? Você sabe o porquê que a águia, que é um dos animais, uma das maiores aves que existe, diz que a envergadura da águia, ela dá mais ou menos por volta de 4 metros. A envergadura é quando ela abre as suas asas. Ela é realmente uma ave muito grande. Só que os historiadores dizem, os cientistas dizem que ela é a ave que mais voa mais alto. E você sabe que a águia voa mais alto, não porque ela bate as asas e vai até lá, mas ela usa de uma estratégia. A estratégia dela é a seguinte: quanto mais alto ela está, mais alto ela vê as calefações que saem por dentro das montanhas, então ela plana para aquele lugar. E aí aquelas calefações vão jogando ela cada vez mais alto, e quanto mais alta ela está, ela vê as calefações mais fortes, e ela vai para aqueles lugares ali, então ela vai sendo alçada em voos cada vez mais altos, sem fazer esforço nenhum. Então quando você está no alto, você tem visão. Quando você sobe em alguma coisa, você sobe a fim de ver o que está do outro lado, porque se você está num movimento plano, você não consegue ter a visão de enxergar a bênção que está do outro lado, mas Jesus está no lugar em que você precisa ter uma estratégia, não somente para vê-lo, mas para que Ele te veja também. Não adianta somente a gente ver a Jesus. Você precisa que Jesus te veja. Você precisa que Jesus olhe para você com o seu olhar de misericórdia. Nessa noite, quantos estão aqui somente no movimento de contemplação e achando que precisam somente olhar para Jesus, que precisam somente ouvir aquilo que Jesus tem para dizer? Mas nessa noite eu quero que Jesus me veja. Amém? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me veja. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Creia nisso. Deus está transformando a sua vida nessa noite. Não perca esta unção, não perca esse movimento. Permaneça nessa unção maravilhosa que Deus está derramando sobre o seu coração.
permaneça. No versículo de número 4, o que ele não sabia era que Jesus conhecia e sabia a intenção do seu coração. Meu irmão, minha irmã, Jesus está olhando para o seu coração. Jesus está olhando para a sua mente. Jesus está entendendo o que está além da aparência. Você pode estar sorrindo, bonitinho. Você pode estar feliz, louvando a Deus. Mas por dentro Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe como está a sua vida. Se você vive nesse movimento de acusação, se você passa por algum movimento de exclusão na sua vida, eu quero te dizer que nessas noites Jesus quer te incluir. Jesus quer te chamar para perto dele. Jesus quer que você seja parte e não esteja à parte. No versículo de número 5, não importa o quanto distante você se coloque, Jesus vai te chamar para mais perto. Jesus vai te chamar para mais perto, você vai estar longe, você vai querer subir na árvore para se distanciar de Jesus e ver Jesus de longe, mas Jesus vai te ver e vai falar, desce daí, rapaz. Eu quero estar contigo, eu quero te chamar para minha casa, vem aqui, eu quero que você faça parte do reino. Hoje eu quero estar na sua casa, eu quero ceiar contigo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Deus tem uma palavra de transformação para a sua vida. Creia nisso, aleluia. No versículo de número 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Meu Deus, um homem subjugado, um homem acusado, pela sua própria consciência, que se achava indigna. Olha que aquele homem que era falado aos 4 ventos, filho de Davi, vem passando por aquele lugar, atraindo multidões. Esse homem, quem sou eu? Mas meu irmão, minha irmã, você tem que ter o mesmo sentido de Bartimeu. Larga a sua capa fora. Joga fora a sua capa, joga fora. A tua capa não vai te servir para nada mais na nova vida que Deus tem para você. Você precisa descer da árvore para você estar num patamar em que você possa ver Jesus nos olhos. Porque Jesus entende a sua alma. Jesus não entende a tua aparência. Jesus sabe o que você tem passado. Jesus sabe da sua necessidade. Jesus sabe o quanto Ele vai fazer para que você seja inclusa. Aleluia! Glória a Deus, você pode dar glória a Deus por isso. A alegria inunda o coração de quem recebe. A alegria inunda o coração de quem percebe que atraiu a atenção do Mestre. E aí a gente entende aquele cântico que diz, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Zaqueu conheceu a Jesus. A alegria inundou seu coração. A palavra de Deus diz que ele desceu com alegria. Opa, o mestre me chamou. Oh, tem alguma coisa aí. Estava excluído da sociedade. Ninguém me quer saber de mim. E agora o mestre me chama. Opa, tem bênção aí. Versículo de número 7. Zaqueu era o chefe dos publicanos, portanto, a escória da sociedade da época. Acontece que sua atitude demonstrava humildade e arrependimento, sentimentos nobres demais para estar no coração de quem só sabe acusar. Na verdade, todo acusador tem desejo de ser Deus, mas Deus é onisciente,
onipresente e onipotente. Só Deus. Se você quer entender muito bem disso aí, e ter uma contextualização, é como se, por exemplo, a gente pegasse algum político que hoje fosse a escória da sociedade, né? E subisse lá na árvore lá e Jesus chamasse, hoje me convém. Mas para isso é preciso que Jesus entenda que há humildade, é preciso que Jesus entenda que há arrependimento, e a necessidade de que Jesus entenda que existe um desejo de mudança na sua vida. Porque a sociedade vai olhar o que é aparente, mas por dentro só você sabe o que você tem passado. E Jesus tem chamado você. Quando percebemos e compreendemos que somos alvo da graça de Deus, expressamos atos de arrependimento, pois os atos são vistos pelas pessoas, mas os sentimentos são vistos por Deus, são sentidos por Deus. As pessoas veem os atos. Zaqueu era excluído da sociedade porque ele era o chefe dos publicanos. Existiam dois tipos de publicanos naquela época. Era o que era o publicano, que era o Zaqueu. Geralmente não era judeu, era um romano, que ele era escolhido para tomar conta de todo um movimento. E ali ele escolhia pessoas da própria comunidade judaica para tomar conta de lugares menores, né? Então, Zaqueu era esse, que era o chefe dos publicanos. E geralmente, quando era alguém escolhido para essa posição, ele precisava chegar lá no Império Romano e adiantar, ter dinheiro suficiente para adiantar e pagar os impostos que ele ia recolher de todos aqueles cidadãos que estavam ali. E ali eles extorquiam as pessoas, porque eles eram obrigados por força jurídica a pagar os seus impostos. E ele colocava o valor que ele queria ali. E a palavra de Deus diz que não basta ser curado. No versículo de número 9, não basta oferecer abrigo para Jesus. Afinal, Jesus é graça sobre graça. E a alegria é constante e permanente. Você precisa expressar em atos. Porque a partir do instante em que Jesus reconhece que a sua alma precisa, Jesus reconhece que o seu sentimento é um sentimento genuíno de arrependimento. Quando Jesus entra no seu coração, você começa a enxergar tudo aquilo que você fez de errado e você começa a expressar com atos e atitudes. E foi isso que Zaqueu fez, porque Zaqueu disse: eu vou restituir 4 vezes mais, se por um acaso eu defraudei alguém. Então ele obteve a salvação dele, obteve o aval positivo de Jesus, mas a graça permanece, porque Jesus vai continuamente derramando sobre a sua vida, e é alegria sobre alegria, alegria sobre alegria, e você começa a perceber, quando você tem humildade, que você não merece tudo aquilo, mas Jesus vai derramando sobre a sua vida, continua derramando sobre a sua vida, e cada vez que você recebe a graça de Deus sobre a sua vida, você recebe com alegria, você reconhece que o amor de Deus é capaz de fazer milagres, de restaurar a tua condição, de tirar você de uma condição humilde e fazer com que você novamente venha para a sociedade, porque os critérios divinos para a salvação são atribuídos por Deus. Não importa o quanto achemos, pois Deus sabe quem é misericordioso, Deus conhece o coração contrito. Deus veio para os que estão perdidos e que se acham indignos. Você pode se achar indigno, pode se achar indigna, mas Deus veio e está aqui nessa noite, olhando o teu coração, sentindo aqui o sentimento que há dentro do teu coração, sentindo o sentimento que há dentro da sua vida, dentro da sua alma. Ele vai lá no profundo,
como a palavra de Deus diz, Ele separa a alma do espírito. Ele vai lá no profundo mesmo. E Ele sabe a intenção que há no seu coração. E eu creio que nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, você que está na sua casa ouvindo essa mensagem, você está sendo restaurado, restaurada pela palavra de Deus. Porque os critérios de Deus não são financeiros, você não precisa dar dinheiro para Deus. Os critérios de Deus são sentimentos. E através dos seus sentimentos sarados, você começa a desenvolver a graça de Deus em forma de prática. Né? Aí você não rouba mais, você não adultera mais, né? Você não faz coisas erradas mais, porque a graça de Deus transformou o seu coração. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida nessa noite, que você possa ouvir essa mensagem encontre lugar no seu coração, para que você seja transformado e transformada, assim como Zaqueu foi transformado, assim como a sua vida, que era uma vida excluída da sociedade, foi inclusa no reino, porque a vontade de Deus é salvar todo mundo, é salvar a todos. Mas nunca se esqueça do que está escrito em Isaías 55, e ali diz o seguinte, se você estudar: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por essa noite. Senhor, em nome de Jesus, que, ó Deus, tudo aquilo que o nosso coração diz que nós não podemos, que, ó Deus, o Teu Espírito venha confirmar nas nossas vidas, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos alcançar a Tua graça, assim como Zaqueu precisou alcançar a sua graça, subiu numa árvore, Senhor, foi chamado por Ti, Tu ceaste na casa dele, Pai. Eu creio, Senhor, que nessa noite Tu está vindo dentro do nosso coração e fazendo com que a nossa vida seja inclusa. Para você que nessa noite não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa ser nessa noite abençoado e levantar, abençoado, abençoada, levantando a sua mão agora, restaurando a sua vida em Jesus. E diga comigo, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero Te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que a Tua graça, Senhor, inunde a minha vida. Eu sei que a sociedade não tem me aceito, mas eu quero ser transformado, porque eu creio, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão fará de mim uma pessoa nova. Então eu quero Te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, no nome de Jesus. Amém.